Porque o que acontece? Eu estou nessa parte de gestão de anestesia há 15 anos. E desde sempre a gente quer fazer processos de melhoria, porque a gente sempre quer fazer processos de melhoria, só que a gente não tem informação. Então, a minha primeira tentativa, e que ela de certa forma teve algum sucesso, foi na Escola Paulista de Medicina, onde eu herdei do nosso professor titular na época, o professor José Luiz Gomes do Amaral, que ele tinha instituído isso no início dos anos 2000, um processo extremamente manual, aonde a folha de anestesia, a primeira capa dela era carbonada, a gente preenchia o relatório de anestesia, uma via para o prontuário, uma via do carbono ia para uma gaveta. Tinha-se uma secretária que pegava aqueles dados, digitava num Excel para a gente poder ter informação. E depois a gente evoluiu muito quando a gente fez uma basezinha de dados do Access. Evoluiu demais. Só que a gente colocava as informações e aí já vinha o primeiro grande gargalo, que ninguém rastreava aquelas informações, ninguém usava aquelas informações. A gente ia acumulando, chegou a uma época de 150 mil anestesias, onde a gente tinha um número assim, quantas cirurgias por mês você fazia? Né? Grandes números, assim. Então, quando eu herdei isso, em 2000, eu era residente em 2007, 2008, que eu falei assim, poxa, deixa eu começar a usar esse banco de dados, e o nosso titular na época me autorizou até o acesso, eu vi ali grandes possibilidades. Primeiro, eu vi uma grande possibilidade acadêmica. A gente começou a fazer muita publicação com aquilo, mandar trabalho para o COPA, para o CBA. E o segundo é que ficou muito interessante, porque depois, quando eu assumi a chefia do serviço de anestesia em 2014, e depois chefia da disciplina, eu fazia muito relatório. Então, eu falava assim, tem que padronizar a manta térmica, aí você tem que fazer edital para fazer, né, pregão e assim por diante. Eu conseguia, através daqueles números, quantas anestesias gerais a gente fazia, quanta a duração da cirurgia, então quantas mantas a gente precisaria. A gente começou com uma forma extremamente manual, uma forma que a secretária ficava doente e ficava sem digitar ficha, depois a gente mudou a pessoa e a gente ficou assim com 6 meses de atraso de digitação, ninguém conseguia colocar aquilo mais em dia, e no final perdeu informação. Era muito doloroso, muito, mas muito penoso. Aí depois a gente foi para a parte da medicina privada, na saúde suplementar, onde começaram a surgir MV, começou a surgir TASI, e ainda a ficha de anestesia era na mão, mas o prontuário do hospital já era eletrônico. Bom, até a gente conseguir ter uma evolução para a ficha de anestesia eletrônica. Só que o nosso acesso a esses dados era zero. A gente nunca conseguia ter acesso. E era sempre uma relação muito difícil, porque a gente queria ter acesso às informações, o hospital sempre te olhava como desconfiança, né? É um terceiro, uma PJ, essas informações são do hospital. E aí era sempre um desequilíbrio de poder, que existe até hoje. Já não basta o desequilíbrio de poder, né, de financeiro, de tomada de decisão, existe um desequilíbrio de poder de informação também. Porque eles tinham a informação e eles muitas vezes analisavam de forma errada ou sequer não analisavam, e a gente queria ter as informações. E aí, na parte da medicina privada, a gente copiou o modelo do público.